acontecer. Eu podia pressentir. Vamos, comandou ele. Com meu braço agarrado entre seus dedos, atravessamos a pequenina rua principal Paramos bem de frente a uma casa cujas paredes mesclavam a cor de sua tinta verde velha com uma grande quantidade de musgo que se entranhava. Parecia abandonada, com seus muros descascados e vidraças quebradas. Esperou mais alguns minutos, quase me matando de agonia, e então ordenou: agora sim, pode bater. Então ele me soltou e ficou logo atrás, me observando. Obedeci. Era chegado o momento. Minha chance de fuga. Minhas mãos tremiam tanto, que quase não consegui tocar a campainha. Pude ouvir o som de uma televisão ligada e uma voz resmungando seguida de um par de chinelos anunciando lentos passos em nossa direção. A porta finalmente se abriu e, enojada com a cena dantesca que se desenhou à minha frente, demorei alguns segundos até retomar o raciocínio. Um homem andrajoso e extremamente obeso veio me atender. Sua boca estava cheia de comida e um fio de macarrão ainda pendia pelo canto esquerdo do lábio inferior. Ele não havia nem se dado ao trabalho de abandonar o enorme e gorduroso prato, carregando consigo. O que deseja? Tive o desprazer de ver a comida dançando de um lado para outro sobre a sua língua flácida. Segurei a ânsia de meu estômago e perguntei, prendendo a respiração: o senhor poderia me arranjar um copo d'água? Colin me vigiava mais de perto. O que é isto? Não vou ajudar vagabunda nenhuma a esta hora da noite. Está pensando o quê? Sem que ele pudesse esperar, empurrei sua gigantesca barriga para longe, precipitando-me para dentro da casa e implorei por ajuda. Socorro! Por favor, me ajude. Eu fui sequestrada por este homem. Berrei a plenos pulmões. Hã? Quem? Você é louca. Cuidado, atrás de você, gritei. Com dificuldade, o homem se virou. Não tem ninguém aqui. Arg! Foi tudo tão rápido, que meu cérebro teve dificuldade em processar o que meus olhos presenciaram. Como assim? Ele não havia enxergado Colin. O homem obeso olhava para o nada quando foi brutalmente atacado por Colin, que o socou repetidas vezes na altura do estômago, fazendo-o despencar no chão como uma jaca. Ou melhor, um porco. Seus olhos arregalados, sua boca espumando. Estava morto. Sua mentirosa. Você vai ver. Eu vou matá-la agora mesmo. Colin partiu como um bicho para cima de mim. Agarrou-me pelo cabelo e jogou minha cabeça contra a parede. Tudo ao meu redor começou a girar. No chão, meio desacordada, vi seu corpo ser arremessado longe, bem no momento em que vinha me socar, trombando na mesa e caindo ao lado do abatido gordo. Richard! Berrou ele, assustado. Richard! Richard! Não! Colin implorava ao ver o adversário partindo contra ele. Colin! Colin! Com quem pensa que está lidando? Imobilizando com o pé, Richard começou a esmagar o crânio de Colin com violência. No entanto, não havia raiva em sua voz, mas um sarcasmo diabólico. Arg! Colin! Colin! Será que vou ter que matar outra pessoa além dela? Arg! Tentando comer a merenda dos outros, indagou Richard displicentemente, enquanto continuava a pressionar a cabeça do adversário. Que feio! Eu. Você não ia repartir a garota comigo, mesmo sabendo que mal posso esperar pelo dia dela, que ando faminto por ela há um bom tempo. Eu ia. Arg! Não, por favor. O pranto por clemência de Colin era vexatório. Muito bem. Sem hesitar, Richard deu-lhe um chute na barriga. Presenciar Colin se contorcendo pelo chão me deixou mais atordoada ainda. Eu não sabia qual dos dois me dava mais medo naquele momento. Ver-me. Ele permaneceu de costas por um bom tempo, como se estivesse reagrupando as próprias ideias, até que veio em minha direção. Venha, garota, e me ajudou a levantar. Você acaba de decretar a sua partida antecipada. Contorcido no chão, Colin ainda tinha coragem de ameaçá-lo. Mal consegui olhá-lo, pois Richard impedia meu campo de visão. Que ótimo! Assim não terei que ficar dando cobertura a um inútil. Você verá. Verei. Mas, por enquanto, é você que terá que se ver com Shakur, grunhiu Richard enquanto caminhávamos para a saída e o deixávamos caído, gemendo atrás de nós. Não conte nada do que viu a ninguém, compreendeu? Se abrir o bico, ameaçou. Feroz, e eu assenti com a cabeça. Bem, ajude-me aqui. Leve-a com você e cuide dela. O que houve? Ela caiu.
Puxa. Ben caiu naquela conversa mole. Tem um assunto a resolver. Não tire os olhos dela. Fui claro. Ok, Rick. Eu me sentia muito mal, por fora e por dentro. Queria acreditar que tudo aquilo não passava de uma destas pegadinhas da televisão. Que num passe de mágica tudo voltaria ao normal. Mas não. Presenciei outra morte cruel. O óbvio se desenhava com nitidez. Eu era refém de um grupo de assassinos. A atitude covarde de Colin e a reação tempestuosa de Richard foram a certeza disso. Após algum tempo, Richard veio ao meu encontro. Checou minha cabeça e cada osso do meu corpo. Aí, reclamei da sua falta de tato. Ele levantou uma das sobrancelhas e uniu os lábios, como que segurando o riso. Podemos ir, ordenou ao grupo. Mas antes quero que gravem uma coisa. Berrou para que todos o escutassem. A garota é minha missão. Coitado daquele que se esquecer disso. Chegamos à cidade de Palermo. De lá, pegamos um velho e fantasmagórico navio, que parecia ter sido fretado apenas para o nosso grupo. Um senhor de aparência macabra nos aguardava no pier com um sorriso aterrador. Cada membro do grupo lhe deu 2 moedas de ouro. 2 moedas de ouro, uma para ir e outra para voltar. Fui remetida a uma cena mitológica. Ele é um barqueiro? Perguntei petrificada. Mais ou menos. Richard retirou 4 moedas de ouro e as entregou àquela figura encapuzada. Boa viagem. A voz trêmula deixou escapar uma risadinha maldosa, guardando com satisfação as moedas de ouro que eram depositadas em suas deformadas mãos. Definitivamente, não seria uma boa viagem. Canal Livros em Áudio. Inscrevam-se, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, compartilhe. Capítulo 13. O navio tinha uma área aberta, como a de uma balsa antiga, que servia para acomodar carros e motos. A travessia do mar Mediterrâneo levaria toda a noite. A paisagem limitava-se a uma embaçada névoa, que migrava aos poucos do cinza escuro para o negro meurado. A visibilidade era péssima. Enquanto todo o grupo esperava a chegada ao seu destino, observei que não havia mulheres naquela mórbida embarcação. Os rapazes passavam por mim com muita frequência, como se admirando um animal em extinção ou um monumento raro. Sentia-me muito mal. Você precisa comer. Vou pegar algo para mim também, determinou Richard. Bem, tome conta dele enquanto isto. Pode deixar, Rick. Ben parecia ser um bom sujeito, inocente até. Aproveitei-me daquele momento a sós com ele para furtar-lhe algumas respostas. Todos aqui têm a mesma idade? Aproximadamente. Cada missão é dada para um resgatador e seu grupo de acordo com a idade da vítima. Vítima? Ops, falei demais. Então vocês são mesmo um grupo de assassinos? Hã? Claro que não. Quero dizer... Bem, ele gaguejava confuso. Não deixei pensar. Qual a sua idade, Ben? Devo ter entre 19 e 22 anos. Como assim? Não sabe quantos anos tem? Esta coisa de idade nunca foi muito importante para a gente. E a de Richard? Acho que tem o mesmo tempo que eu. Não sei bem. Sei. Então, continuei traço. Todos vocês são resgatadores? Sim, mas só existem 4 resgatadores principais. Um para cada clã. Eu sou um resgatador de ação indireta, ou seja, eu faço parte de um grupo. O grupo do Richard? Ele assentiu com a cabeça. Assim nós podemos nos dividir e, com isto, aumentamos a eficiência de nossas missões. Passamos as coordenadas para o nosso resgatador principal e, caso não esteja por perto, ele nos transfere esta incumbência, explicou. Missões? Você quer dizer? As vítimas. Como eu. Respondeu de imediato e, no afã de me dar sua opinião, acrescentou em baixo tom. Tem algo estranho acontecendo, sabe? O quê? Não sei ainda. Nada, ruminou chateado consigo mesmo. Talvez por ter deixado escapar o que não devia. Sua ingenuidade era evidente. Porque todos têm esta curiosidade mórbida sobre mim. Continuei. Bom. Nem todos querem te matar. Não, indaguei com súbita atenção. Muitos de nós achamos que talvez não seja bom matar você. Talvez seja chegada a hora de desobedecermos aos protocolos e deixar que você viva para que a gente possa entender como você surgiu. Que talvez você seja um milagre de Tiron, perdoando-nos dos nossos erros, quero dizer,
dos erros dos nossos antepassados. Porém, outros acham que, se quebrarmos os protocolos, maior será a ira divina, e o nosso povo estará perpetuamente condenado. É o que os principais líderes acham. Acho que eles preferem que você seja eliminada por precaução. Eles evitam correr riscos, ainda mais nestes tempos nervosos. Tempos nervosos. É uma guerra entre os clãs está prestes a estourar. Se esta guerra não estivesse tão próxima de acontecer, você acha que meu futuro seria diferente? Ele contraiu a testa. Acho que não faria diferença alguma, em nenhum dos clãs. Então bem abaixou a cabeça, enfiou as mãos nos bolsos e, sem me encarar, arranhou a garganta para mim. Confidenciar uma informação que o deixava visivelmente sem graça. Porque ainda haveria curiosidade masculina. Clãs. Curiosidade masculina? Ele se limitou a responder a primeira pergunta. Clãs são os nossos reinos e são em número de 4, Tron, Storm, Windstone e Marmon. Cada qual com seu líder. O nosso é Tron, o mais forte deles. Meu Deus! O universo imaginário criado por eles era mais complexo do que eu podia imaginar. E este tal de Shakur é o seu líder. O líder de Tron. Adiantei-me. Sim, ele é o mais forte e impiedoso de todos. E quais são os outros? O líder de Storm é Kaler, o de Windstone é o Angor e o de Marmon, Leônidas. E o que você quis dizer com curiosidade masculina? Eu queria perguntar mais coisas, mas, diante da chegada iminente de Richard, apressei-me em interrogá-los sobre aquele comentário nada agradável. O que quis dizer com aquilo? Insisti. Acho que Rick não vai gostar, continuou aos tropeços, mantendo os olhos fixos no convés. O que foi? Prometo manter segredo, soltei dissimulada. É que nós não temos sentimentos. Ele suava agora, olhando furtivamente para os lados. Vocês não têm sentimentos. Sua resposta era tão cômica quanto esdrúxula. Quero dizer, temos alguns, mas não somos capazes de desenvolver o mais importante dos sentimentos humanos. Qual? Eu não conseguia acreditar que estava tendo aquele tipo de conversa. O amor. E suspirando, emendou, mas não é só o amor, propriamente dito. Nós não sentimos nada, sabe? Nada como? Ele tentou disfarçar, checando a todo instante a chegada de algum intruso. Eu vejo os filmes de romance do seu mundo, acho tudo tão bonito, mas não consigo entender. Entender o quê? Sabe? O que vocês chamam de beijo, para nós é tão estranho. Estranho como? Pode ser mais claro. Colocar uma boca na outra, e arranhou a garganta. Encontrar uma língua com a outra para nós não diz absolutamente nada, sabe? Não sentimos nada. É tudo mecânico, suspirou. Até os bebês. O que tem eles? Estremeci. Então, ele parecia encabulado. Eles são feitos apenas para dar continuidade à nossa espécie. Não existe aquela adoração que vocês têm. Você quer dizer que sua mãe não liga para você? Mãe. Não temos mãe. Não sabemos nem quem são nossos pais. Ninguém sabe. As palavras de Ben pareciam um triste desabafo. As mulheres cumprem a sua obrigação de gerar um único filho e pronto. Elas apenas nos botam no mundo e somos criados pelas inférteis, que cuidam de nós até sabermos guerrear e depois somos soltos. Pertencemos apenas ao nosso clã, que seria, como vocês dizem, a nossa família. Mas eu ouvi que Colin é filho de Shakur. Ah, isto é porque os líderes são os únicos que mantêm os filhos por perto por questão de sucessão do clã. Não porque gostem deles. Tem que haver a continuidade do sangue, não é mesmo? Então todos os líderes mantêm seus filhos junto deles. Quando estão vivos, sim. E perdeu a cor quando o rapaz passou por nós. É melhor pararmos esta conversa. Richard pode chegar a qualquer momento. Porque tem medo de Richard. Aproveitei-me da situação. Eu não tenho medo dele, murmurou. É que, às vezes, ele perde a cabeça. E eu não quero estar por perto quando ele fica bravo pra valer. Eu arregalei os olhos e ele percebeu. Mas ainda assim é o melhor de todos os resgatadores, acrescentou. E o mais completo também. Richard é forte como um touro, é inteligente, tem carisma, além de ser, indiscutivelmente, o mais habilidoso no manejo das armas e dos animais. Ele sempre foi muito severo e até agressivo, mas
mas oferece mortes justas aos seus resgatados, suspirou. A não ser que... A não ser o quê? Que seja ruim para Tron. Richard sempre colocou Tron em primeiro lugar. Por isso ele é admirado por todos, principalmente Shakur. É um líder nato. Então ele será o líder de Tron quando Shakur morrer? Deveria, mas não. Será Colin, o filho de Shakur? Ah! Mas o resgatador principal assumirá a posição de líder nos reinos sem sucessores. Claro. Respondi automaticamente. Mas o que você queria dizer sobre a curiosidade masculina? Voltei ao assunto. É que ele olhava de um lado para outro, seu rosto enrubescendo mais do que nunca. Existe um boato que, talvez, alguém como você, possa nos fazer sentir algo mais, e sorriu sem graça para mim, envergonhado. Eu não sabia se dava uma gargalhada ou me preocupava. Aquela insanidade toda não podia ser verdade. Ou podia? Ele continuava sua explicação. É que não temos o tato desenvolvido. O tato? Sim. Temos o olfato, audição e visão bem desenvolvidos. O problema está no tato, no toque. Dizem que faz parte da nossa maldição. Suspirou. Quero dizer, somos capazes de ouvir, cheirar e enxergar muito melhor do que vocês, humanos, mas somos muito limitados no que se refere ao tato. Um toque, um abraço, um beijo não são capazes de mexer em nossos corações, nos fazer arrepiar, perder o fôlego, enfim, não são capazes de nos fazer sentir nada. Somos anestesiados para as boas sensações. Apesar do risco, os rapazes acham que se tiverem um contato maior com você, sabe o que? Bem, silenciosamente, Richard se aproximou de nós. Olhava desconfiado para Ben. Você não andou falando demais, andou? N não, Rick. Ele gaguejava. Eu estava só batendo um papinho. Não é mesmo, moça? É claro. Entrei na defesa do pobre coitado. Ele estava me falando um pouco sobre a Tunísia. Bom, Richard sepultou o assunto. O cansaço se abateu sobre o grupo e aos poucos todos estavam dormindo. Sentei em um canto próximo ao mastro principal e me encolhi, protegendo-me da névoa gelada. Richard saiu de seu posto de vigília e se aproximou de mim. Proteja-se do vento, ele sussurrou. Por que se preocupa comigo, se está prestes a me matar? Ele me fuzilou com seu olhar. Suas safiras brilhavam tanto que pareciam ser constituídas por inúmeros diamantes prata azulados. Sem resposta, como de costume, olhou para os lados e observou que apenas nós dois estávamos acordados. Então ele fez algo que me queimou dos pés à cabeça, fazendo a fria névoa parecer uma abafada sauna. À sua rude maneira, ele se abaixou para arrumar o meu casaco, abotoando os botões um por um. Ao ajeitar a gola para cobrir-me com o capuz, ele afastou meus cabelos, puxando-os para trás da nuca, e então deslizou a ponta de seus dedos pelo meu pescoço, pousando-os abaixo de meu queixo. Neste momento tive a certeza de que não apenas eu estava arfando, mas seu peito musculoso subia e descia rapidamente, num ritmo acelerado. Num jorro de constrangimento, abaixei a cabeça. Ele acabou de arrumar meu capuz e se levantou. Descanse um pouco, concluiu com ar sério e tornou a assumir seu posto de vigia. Um turbilhão de conflitantes sentimentos devastavam meu peito em brasas. Cérebro e coração duelavam numa batalha sangrenta. Distintamente do que sentia por Kevin, meu cérebro insistia em afirmar que Richard não era confiável. Meu coração, no entanto, oscilava entre o certo e o errado, o morno e o ardente. Kevin era gentil, agradável. Richard me queimava. Enquanto tentava adormecer, infindáveis perguntas me torturavam. Ben tinha falado sobre um risco. Seria para mim ou para eles? O que Ben queria dizer com os rapazes quererem ter um contato maior comigo? Seria o que eu estava pensando? Richard teria ele todo cuidado comigo porque aguarda uma data específica? Porque cumpre tal protocolo em favor de Tron? Seria por isto que só pretendia me liberar para Colin no momento exato da minha hora? A avidez com que meus olhos procuravam por ele me surpreendia. Não conseguia evitar as estranhas sensações que aquele garoto gerava em mim. Apesar de rude, ele era lindo. Como a morte poderia ser tão bela? O certo seria que ela fosse horripilante, como nos filmes de terror. Mas lá estava ele, para contradizer tudo e todos. Lindíssimo. Seus cabelos negros eram acariciados de um lado para outro pelas mãos do vento, suas sobrancelhas,
igualmente negras, eram as mais perfeitas molduras para as suas preciosas safiras azuis. Sua pele alva era o oposto da escuridão, trazia paz. Tudo nele era belo. Belo como a vida, nunca como a morte. Se toda esta loucura fosse verdade, eu estaria diante de uma baita contradição. Mas pare já. Com isto, Nina, nada do que você está presenciando é real. Tudo não passa de uma grande encenação de um bando de loucos psicopatas. Começava a amanhecer quando Richard deu um alarme. Acordem, chegamos. Um leve alvoroço foi seguido por um silêncio. Algo estava acontecendo e eu nada conseguia compreender. Percebi que todos olhavam para um navio muito semelhante ao nosso, que também atracava no Golfo de Tunis. Como eles souberam? Rugiu Colin. Você deixou pistas? Óbvio que não, retrucou Richard tenso. Homens, escondam-na, ordenou Colin. 2 homens amarraram minhas mãos, me encapuzaram e me levaram para um local abafado. Conversavam aflitos entre si. Os resgatadores de Calais não estão aqui à toa, você não acha? Soltou um deles. Com certeza. Deve ter sido Richard, continuou o outro. Não sei. Não. Colin está louco para assumir o trono de Shakur. Pode muito bem ter feito uma emboscada para criar um estopim. Mas ainda acho que pode ser Rick. Ele anda muito estranho ultimamente, não acha? Por que Shakur mandaria Colin vigiá-lo, se não pressentisse alguma coisa? Pode ser. Já observou como ele cuida desta humana? Eu também cuidaria se me desse bem no final, respondeu outro e os dois riram. Por falar neste assunto, que tal a gente? De repente eles se calaram. Instantes depois, um par de mãos segurava a minha cintura, enquanto outras desabotoavam o meu casaco. Me faça sentir, garota. Uma das vozes parecia salivar, enquanto a outra se deliciava em risinhos impregnados de malícia. Instintivamente, tentei chutar um deles, mas minhas pernas estavam imobilizadas. Apavorada, pus-me a berrar ao sentir aquelas mãos nojentas deslizando pelo meu corpo. Abafado pelo capuz, o grito saiu baixo. Mas não precisei berrar pela segunda vez. Senti uma lufada de vento, seguida de um movimento brusco e um estrondo. A claridade agora exposta. Parte do capuz rasgado ainda estava presa ao meu pescoço. Senti-o agora. Era a voz de Richard, um rugido estrondoso. Mesmo parecendo assustador, cada vez mais sentia prazer em tê-lo por perto. Minha visão agora recobrada detectou onde estava a outra parte daquele maldito capuz. Lá estava ela, pendurada junto a um corpo que flutuava. Richard havia agarrado um dos infelizes pelo pescoço e suspendera contra uma parede de madeira coberta de limo, enquanto imobilizava o outro com a afiada lâmina de uma espada. De perfil pude observar que havia sangue demais em suas feições. O que há com você? Desafiou o que estava suspenso. Comigo? Indagou Richard feroz. Não, Virtle, cale-se, ordenava o outro rapaz. Acha que não percebemos como está diferente? Insistiu o primeiro. Quando Colin for o líder, você vai se dar mal. Arg, ameaçou entre gemidos. Richard sufocava com uma facilidade impressionante. O homem já ia perdendo os sentidos quando seu comparsa implorou. Por favor, Rick, não o mate. Só estávamos curiosos, você sabe. Ela é diferente. Quase em câmera lenta, suas mãos foram se afrouxando, e o primeiro homem caiu próximo ao outro. Richard deitou sua testa com violência naquela parede nojenta, tentando livrar-se de algo que o devorava por dentro, como se a dor fosse maior nele do que no pobre coitado ali abatido. Ainda de costas para eles, deu o comando. Saiam. Essa garota enfeitiçou você? Virou seu cão de guarda. Desafiou o rapaz que Richard quase havia estrangulado. Antes era você quem começava estas brincadeiras e agora está assim? É meu último aviso, Virtle. Saia antes que eu o mate, ameaçou Richard ainda de costas. Vamos embora, cara. O segundo homem puxava o colega e parecia amedrontado. Ok, mas não sem isso. E, girando-se habilmente, Virtle me puxou para junto dele, pressionando seu corpo contra o meu, passou sua língua nojenta em meu pescoço. Deixa eu ver. Tem gosto de... Me solta, seu porco. Gritei, e uma fraqueza generalizada tomou conta de mim. Não foi apenas fraqueza. Angústia crescia dentro do meu peito.
Richard soltou uma gargalhada diabólica. Ah, era isso, indagou debochado. Se tivesse me perguntado, eu lhe diria o gosto dela, cara. Prefiro descobrir por conta própria, rebateu Virtle no mesmo tom enquanto passava as mãos pela minha cintura, ameaçando ir além. A angústia se transformou em sofrimento, desespero, e foi quando notei que estava chorando. Eu tinha o rosto coberto de lágrimas. Dali em diante foi tudo tão rápido, que tive dificuldade em processar o que via acontecer bem diante dos meus olhos. Em uma fração de segundo, Richard já havia se lançado sobre o tal Virtle, desferindo-lhe socos que fizeram espirrar sangue para todo lado. Quando finalmente consegui acompanhar a velocidade dos golpes, Virtle já havia tombado. Mesmo desacordado, Richard ainda o acertava com uma sequência de investidas violentas. Assim como eu, o outro rapaz estava tão atordoado com aquela cena que, quando resolveu dar fora dali, já era tarde demais. Richard já havia sacado um punhal. Não, berrei sem força em meio ao pranto, mas, graças aos céus, foi o suficiente para que Richard congelasse. A arma saiu trôpega das mãos dele e, ainda assim, passou de raspão pelo sujeito. Saia, ordenou nervoso ao rapaz que parecia petrificado pelo choque. Quando procurei pelo sujeito, ele havia desaparecido como num passe de mágica, num piscar de olhos. Com a fisionomia diferente, Richard veio em minha direção, desamarrou as minhas mãos e removeu o restante do capuz. Você está machucada? Perguntou tenso, mas não consegui responder. A fraqueza melhorara consideravelmente, mas me parecia impossível estancar o choro. As lágrimas desciam involuntariamente, drenando a dor de uma alma sofrida e contaminada. Da minha alma. Desde que eu havia entrado naquele circo dos horrores, pela primeira vez percebi que eu não conseguiria segurar a onda. Pela primeira vez deixei cair a máscara e mostrei que eu estava sofrendo, que não aguentava mais. Eu estava tendo uma crise nervosa. Você está sentindo alguma coisa, tesouro? Indagou ele aflito, sem saber o que fazer. Em meio ao choro compulsivo, eu afundei minha cabeça em seu peito quente e todo o meu corpo tremeu. Poderia jurar que o dele também. Uma sensação de bem-estar indescritível espalhou-se por minha pele e espírito, como se dele emanasse algum tipo de energia que me revigorava e anestesiava ao mesmo tempo. Embora aturdido, Richard não tentou me afastar. Pelo contrário, segurou uma de minhas mãos e, sem dizer mais nada, deixou que eu chorasse o quanto quisesse. Para minha surpresa, vi brotar um olhar suave em sua face severa. Ele parecia comovido com meu sofrimento. O que vão fazer comigo? Indaguei. Ele soltou um suspiro, mas não me respondeu. Eu podia sentir as batidas aceleradas do seu coração por debaixo daquela couraça ameaçadora e, por mais estranho que possa parecer, não me sentia amedrontada. Pelo contrário, tive esperanças. Você está melhor? Perguntou depois de alguns minutos. Fiz que sim e então Richard secou minhas lágrimas e me ajudou a levantar. Eu não conseguia descrever o que sentia no peito naquele exato momento. Medo, atração. Venha comigo. Acompanhei até o pier, onde todos se encontravam. Fique aqui, decretou. Bem, fique atento. Não deixe ninguém tocar nela e também não a deixe sair. Em hipótese alguma. Fui claro. Ok. Rick, respondeu Ben, olhando preocupado para a mão ensanguentada de Richard. Richard se aproximou de Colin e deve ter lhe dito algo muito interessante, pois os olhos deste último faiscaram de tanto êxtase. Algo de importante estava acontecendo ali. O que está acontecendo, Ben? Aonde Richard foi? Foi determinar estratégias. Estratégias. Ben desvencilhou-se o olhar do meu rosto suplicante. Nada disse. Apenas deu de ombros. Todos observavam Richard, que, naquele momento, estava no cais conversando com homens do outro navio. Richard tratava em especial com um rapaz ruivo que estava de costas para nós. Ele me parecia familiar. Depois de um longo tempo, pude observar Richard dando um largo sorriso. Era a primeira vez que eu o via sorrir abertamente. Seu sorriso era hipnotizante. Depois de tudo que ele me fez passar, como eu ainda podia me sentir magneticamente vidrada por aquele rapaz. Embriagada com aquela visão espetacular, fui atingida pelas costas por uma voz irritante, sussurrando veneno ardente em meu ouvido direito. Tal presença se aproveitara de um descuido de Ben,
que brincava com algumas gaivotas que nos sobrevoavam, atraindo-as com pedaços de biscoitos. Pois é, gracinha. Era Igor. Está pensando que Richard tem alguma atenção especial por você? Pois está deveras enganada. Richard é um ótimo ator, sabia? Eu minei com a cabeça, de má vontade. Ele salivava enquanto falava. Ou você acha que todo aquele teatro lá das casinhas foi de verdade? Ele radiografou a decepção em minha face. Continuava a se deliciar. Foi tudo uma encenação muito bem planejada entre Colin e Richard. Tudo armado para que você confiasse plenamente nele, caso precisasse. Até que foi divertido. Colin nem dormiu de tanta excitação por ter acertado a sua cara. Richard não é fácil. Fingindo ser seu protetor. Um pouquinho mais de tempo e você tinha caído nas garras dele, como previsto. Idiota, bradei. Mas, e então? Você sabia que, para ser um excelente resgatador, tem que ser antes de tudo um exímio negociador? Ele está negociando a sua partida neste exato momento, se é que me entende. A minha morte, indaguei incrédula. Não preste atenção ao que ele diz. Bem ouviu e entrou em minha defesa. Que prazer você tem em lhe dizer isto, Igor? Igor soltou uma gargalhada artificial e se retirou. Novo choque. Outra decepção. Eu não sabia mais o que era verdade ou mentira. O que devia fazer. Em quem confiar. Fiquei ali paralisado e sob o castigo das chicotadas do incessante vento mediterrâneo, aguardando como os outros. Após um longo intervalo de tempo, Richard estava de volta. Cochichou algumas palavras com um colinho espumante de excitação. Experimentos. Ótimo. Quando faremos a troca? Perguntou Colin em alto tom. De 2 a 3 horas. É só o tempo de eles conseguirem autorização de Caler, respondeu Richard. Experimentos. Troca. Toda troca envolve dinheiro. Seria o tráfico de órgãos tão rentável a ponto de patrocinar e mobilizar tanta gente? Seriam minhas diferentes pupilas tão valiosas assim? Naquele momento senti meu sentimento de esperança se desintegrar em minúsculos fragmentos, eliminando completamente a ideia de que um milagre aconteceria em breve, de que as ações de Richard eram a prova de que ele não era tão insensível assim e que se apredava de mim, sua futura vítima. Mas não adiantava tentar me enganar. Richard também estava me usando, negociando meu resto de existência. Compreendi que meu fim começava a ser desenhado. Antes de me matarem, fariam experimentos comigo. Que tipos de experimentos? Não quis alimentar minha curiosidade. Senti uma certeza crescer dentro do meu peito. Eu tinha de fugir. Eu era filha de Stella, uma mulher guerreira. E, assim como minha mãe, eu não aceitaria os fatos facilmente. Se realmente me restavam alguns dias, haveria de vivê-los da minha maneira. Não foi bem assim que aconteceu. Canal Livros em Áudio. Inscrevam-se e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, compartilhe. Capítulo 14. Os rapazes foram dispensados por 1 hora. Uns aproveitaram para passear por Tunis, e, se eu não estivesse naquela situação, até acharia graça em saber que as mortes também gostavam de passear, divertir-se. Outros resolveram descansar um pouco, afinal de contas, poderiam estar sobrecarregados dos trabalhos anteriores. Quem saberia? Eu só podia estar delirando. É óbvio que aquilo tudo não passava de um grande espetáculo. Eles não eram a morte coisa alguma. Estavam muito vivos e malucos para o meu gosto. O fato é que eu estava só, acompanhada de um pensativo bem. Vão me trocar, bem? Acho que sim. Ele percebeu as lágrimas que tentava esconder. Tocou com o dedo em meu rosto, com o intuito de sentir a umidade, e depois levou este dedo à boca, provando seu sabor. Lágrimas. Suspirou. Só consigo tê-las por dor física, nunca por dor emocional, como nos filmes. E continuou após um momento de reflexão. Muitas vezes me deparei com elas. Os humanos soltam-nas quando me encontram, mas, sabe como é, por medo de mim. Mas elas eram diferentemente das suas. E como são as minhas? São desanimada. São doces, como acreditei que seriam. E suspirava. Não fiquei assim. Se Rick tomou esta decisão, é porque era melhor para você. Mentira, bradei, enxugando o rosto. Pois deveria acreditar. Rick tem andado estranho,
Sabe, acho que ele sente alguma coisa por você. Parou de falar quando viu que Igor nos observava. Venha. E bem me levou para uma área mais afastada. Droga. Será que Igor me ouviu? Ouviu o quê? Fingi não entender. Nada, nada, contestou aflito. Tudo certo. Bem, era Richard, que sempre conseguia nos surpreender com as suas aparições repentinas. Claro, gaguejou o colega. Deixa comigo agora. Pode ir. E, dando-me as costas, seu olhar vagava para algum lugar distante, encoberto pela névoa cinza escura. Uma pequena e cintilante luz destacava-se em meio àquele nevoeiro, como uma estrela reluzindo no nada. Que luz é aquela? Perguntei, já que o vi olhando para ela. Que luz? Não vejo nada, senão este fogo fora de época, resmungou. Ele não a vê? É isto, um sinal. Stella me recomendou segui-los quando aparecessem. Ele está me avisando que é hora de fugir. Preciso ir ao banheiro. Tudo bem, eu acompanho você até a porta. Mal entrei, saí fingindo ânsia de vômito. Não consigo. Vocês homens são os porcos. Agora era o meu teatro. Nenhuma mulher seria capaz de entrar num banheiro destes. E cuspi demonstrando nojo. Estou passando mal. Ele me fitava confuso, como se procurando uma solução viável. Observei que um dos rapazes havia acabado de chegar de seu passeio e falava sobre um grande mercado a céu aberto. Era isso. Por acaso você não viu nenhum banheiro feminino na cidade? Nenhum shopping ou grande loja? Dirigi-me a ele, que sem ação olhou para Richard pedindo permissão para falar. Pode falar. Ele consentiu. Não vi shopping, mas tem Almedina. Almedina? É uma espécie de mercado murado. Stella já havia mencionado sobre estes lugares de comércio fervente, repletos de ruas estreitas e confusas, um verdadeiro labirinto. Era exatamente o que eu precisava. Serve. E, virando-me para ele, implorei, por favor, eu preciso ir. Se não quiser ter o trabalho, deixe algum homem me vigiar. Deixe bem ir comigo. Eu irei com você. Observava-me com o semblante estranhamente modificado. Pensando bem, continuou o traço, pedirei a Colin para acompanhar você. Tenho que tratar de detalhes da negociação. Antes de se afastar, porém, ele segurou minha mão esquerda. Nina, tome cuidado. Senti suas mãos suando. Para ir ao banheiro, rebati em tom sarcástico. Existe muito tráfico de garotas brancas e da sua idade por aqui. Ninguém terá interesse em uma quase defunta, não é mesmo? Eles não sabem que por trás da sua beleza existe uma quase defunta. Fiquei anestesiada com aquela resposta. Se precisar de mim, grite meu nome. Continuou com os olhos ardentes, as duas mãos agora apertando a minha. Assenti com a cabeça. Não tinha resposta para aquele rascunho de confissão. Quase desisti do meu plano de fuga. Saber que ele me achava bela me fez perder o chão. Percebi a tempo que deveria ser outra grande cena. De fato, uma boa estratégia da mais esperta cabeça daquele grupo de loucos. E pensar demais acabaria me confundindo. Chega. Era hora de agir. Colin chegou bufando. Ande logo, sua pirralha. E nem pense em aprontar outra gracinha. Tunis parecia ser uma cidade muito bela, exótica e eclética ao mesmo tempo. Uma boa mistura entre ocidental e oriental. O mercado de que o rapaz havia falado parecia ser um mix de shopping center a céu aberto dentro de um distrito histórico. Fontes, palácios e mesquitas misturavam-se em meio a lojas e tendas espalhadas por todos os cantos. E assim como toda a cidade, era incrivelmente mágico e lotado, poluído com tanta informação. Fechado para o tráfego de automóveis, permitia o trânsito de um enxame de pessoas indo e vindo apressadamente, falando alto e numa língua indecifrável, árabe, talvez, mas extremamente sonora. As lojas eram muito coloridas, espremidas umas às outras, apresentavam inusitados formatos e tamanhos. Na sua maioria exibiam produtos feitos de couro e estanho. Absorta por aquele rebuscado e confuso universo, acabei tropeçando nas longas vestes de um senhor que cruzava o nosso caminho. Refém das asquerosas mãos de Colin, acabei desequilibrando também e nós três trombamos sobre uma banca de lenços e objetos de bronze. Em nossa queda,
Levamos ao chão todos os produtos que estavam expostos no mostruário. Um estrondo seguido de um grito ecoou pelas ruas estreitas do local. Uma confusão enorme se formou. Quando olhei para o lado, Colin esquecera-se completamente de mim. Ele gemia apertando a palma de sua mão esquerda que sangrava sem parar. Ele havia caído por cima de algum objeto cortante. Ótimo. Era hora de me mandar dali. Em meio ao caos da aglomeração de curiosos, eu peguei um enorme facão que reluzia ao meu lado. Levantei-me e, sem olhar para trás, saí dali correndo como uma louca. Quando Colin desse por minha falta, eu já estaria longe. Decidi que venderia meu cordão. Faria algum dinheiro, o suficiente para me levar para um lugar bem distante de toda aquela loucura. E se não me oferecessem nada de valor por ele, eu pediria socorro na embaixada americana. Perambulei por um labirinto de ruelas e becos estreitos. Corri sem rumo, querendo apenas me afastar daquele garoto e seus comparsas. Dirigi-me em direção a um centro comercial bem diferente do exótico mercado. De certa forma, me fazia lembrar um centro urbano ocidental, com prédios altos, ruas engarrafadas e pessoas apressadas. Achei um cibercafé e, assim que pus meus pés dentro da loja, fui advertida aos gritos pelo proprietário. Não entendi uma palavra sequer do que ele dizia, mas era evidente que estava profundamente irritado com algo que eu havia feito. Minha fisionomia paralisada de susto fez diminuir a gritaria e se aproximar de mim. Tentei algumas línguas. Inglês, espanhol e até arrisquei um péssimo italiano. Mas nada. Ele puxava com agressividade o facão que eu havia acomodado em minha cintura e balbuciava algumas palavras nervosamente. Um cliente se levantou, incomodado com aquela exibição, e se retirou, dando-lhe apenas um merci. Merci. Parlez-vous français? Perguntei empolgada. Oui, disse o homem, arrastando um francês muito pior do que o meu. Graças a Deus, exclamei. Porque o senhor está irritado. Não pode entrar com o facão na loja. Ah, é isso? Respondi aliviada. Quer comprá-lo? O homem mostrou-se bem interessado após examinar cuidadosamente o facão repleto de pedras que reluziam. Seriam preciosas. Fez-me então uma proposta na sua própria moeda. Como não sabia se era pouco ou muito, retruquei. Com este dinheiro consigo me sustentar por algum tempo. Ele fez um aceno com a cabeça, repuxando os lábios e sobrancelhas com ares de clara evidência. Por falta de opção, tive de acreditar e o negócio estava feito. Guardei o dinheiro bem junto ao corpo, comprei um sanduíche e ainda mastigando fiz centenas de tentativas frustradas para o celular fora da área de Meli. Desanimada, resolvi enviar-lhe um e-mail e outro para Ana, minha amiga internauta da Espanha. Quem sabe ela não poderia me ajudar. Após lhe contar todos os pormenores, pedi ajuda e disse onde estava. Entreguei à sorte minhas últimas gotas de esperança. Por ser menor de idade, teria que possuir uma autorização do meu responsável para fazer qualquer viagem internacional sem acompanhante. Resolvi não me consumir em lágrimas e tratei de sair rapidinho do cibercafé. Algo que Stella sempre comentava era que ficar muito tempo no mesmo lugar aumentava as chances de alguém gravar nossa fisionomia. Informação intrigante. Não quis dar entrada em nenhum hotel. Seria muito fácil me encontrar por ali. E com certeza eles estavam me procurando. Richard e todos os outros. Após andar o dia inteiro sem rumo pelas ruas, percebi que o movimento de pessoas que era repentinamente. Já era noite e as pessoas se recolhiam muito cedo. Exausto e com frio, entrei em uma boate. Por sorte não me pediram documentos, só queriam o dinheiro, e eu entendi porque estava escrito na parede de vidro que me separava da recepcionista. As pessoas dançavam uma mesma música eletrônica o tempo todo. Tinham o corpo completamente tatuado e pareciam estar sob efeito de algum tipo de droga. Seus olhos vagavam e esta era a parte boa, porque, com isto, não olhavam para mim. Sentei-me num canto, aproximando-me de um homem bem forte. A figura mais normal que achei naquele ambiente. Talvez fosse um segurança do local, pensei, e adormeci um sono inquieto, cheio de sombras. O dia amanhecia quando fui obrigada a sair da boate. Eu estava em alerta e desesperada para checar alguma resposta de Meli ou Ana. As horas se arrastavam, quando, por fim, vi o cibercafé abrindo. Aguardei algum tempo escondida até que mais pessoas começassem a transitar pelo local.
Assim não seria um alvo tão fácil. 30 minutos depois, e com o coração na mão, senti o familiar calafrio atravessar meu corpo outra vez, fazendo-me precipitar em total desespero para dentro daquele lugar. Chequei meus e-mails e nada. Tentei me convencer de que talvez elas não verificassem seus e-mails com tanta frequência. Para meu desespero, o celular de Meli continuava fora de área. Olá, vai beber alguma coisa? Perguntou o proprietário, agora meu único conhecido na cidade. Um chocolate quente, por favor. Deitei minha cabeça no balcão, lutando com a angústia que invadia meu peito. Fiquei algum tempo ali prostrada, contando as dezenas de minutos e aguardando algum tipo de intervenção divina. À beira de um ataque de nervos, captei ao longe duas vozes masculinas entabulando uma entusiasmada conversa em inglês. Podia jurar que reconheci uma delas. Desanimada, olhei para trás por cima do meu ombro esquerdo e uma inesperada visão fez meus pulmões tremerem de felicidade. Seria possível. Era Sebastian, o tal amigo que Kevin me apresentara na saída das Trick. O que ele estaria fazendo aqui? Será que, finalmente, Deus ouvira minhas preces e o impossível se tornara realidade? Sem hesitar, eu me aproximei dos dois. Oi, comecei meio sem graça. Oi, ele respondeu no mesmo tom, quase sem me olhar. A conversa continuava animada. Desculpe interromper, insisti. Você não se lembra de mim, não é? Ele finalmente parou de falar com o colega, tornou a me olhar, só que agora com atenção, e balançou a cabeça. Eu já te vi. Eu sou Nina, amiga de Kevin, lembra? Respondi aflita. Você me cumprimentou na semana passada, lá na frente das Trick. É verdade. Tudo bem, Nina? E abriu um simpático sorriso. Puxa, o que você está fazendo aqui? É uma longa história. E você? Desconversei, tentando arrumar tempo para inventar uma boa desculpa. Estou a passeio. Tenho parentes na Espanha. Mas vai ficar aqui em Tunis? Prossegui. Não, só vim conhecer o lugar. Meus pais ficaram em Toledo. Volto amanhã para lá. E, ao me ver pensativa, adiantou-se. O que você está fazendo aqui? Minha mãe faleceu. Sinto muito, retrucou sem graça. Senti um nó se formar em minha garganta. Ainda não havia processado a morte de Stella. Parecia um pesadelo terrível, de que logo acordaria. Mas o fato de estar ali falando sobre sua morte era a confirmação da minha perda. Contive as lágrimas e decidi mentir descaradamente, pois se lhe contasse tudo porque havia passado naqueles dias, ele certamente ia me achar uma louca e não me ajudaria. Entrei em depressão com a morte de minha mãe e resolvi largar tudo por uns dias e viajar pela Europa. Tinha que espairecer, sabe? Enquanto me fitava compadecido, adiantei-me antes que ele resolvesse fazer alguma pergunta mais objetiva. Resolvi cruzar o Mediterrâneo, mas, assim que cheguei aqui, fui alvo de uma gangue de marginais. Eles me assaltaram e levaram tudo. Dinheiro, documentos, etc. Já deu parte na embaixada americana daqui? Ainda não tive tempo. Foi ontem à noite? Ah, é melhor agir logo. Eu sei. E, sem coragem de lhe pedir ajuda, fui surpreendida por uma inesperada oferta. Vai ser uma burocracia daquelas. Suspirou. Você já tem 18 anos? Meneei a cabeça, inconformada. Quer uma ajuda? Meu pai tem amigos influentes. Hã? Meu queixo caiu. Respondi sem hesitar. Sim, por favor. Ele me deu um sorriso e se adiantou. Não quero que pense mal de mim. De jeito algum. Pelo contrário, faço questão de lhe pagar cada centavo gasto com juros assim que chegar a Nova York. Não precisa dos juros. E riu, sacando o celular do bolso. Vou ligar para ele agora mesmo. Pediu licença e se afastou por um breve momento. Retornou com a fisionomia diferente, justificando-se. Temos um pequeno problema. Ah, não. O que seria agora? Hoje é domingo, e meu pai não tem como acessar seus contatos. Arfou. Só amanhã. Puxa, soltei infeliz. Será que eu posso encontrá-lo amanhã então para resolver este assunto? Claro. Mas acho que você vai ter uma grande surpresa quando eu contar quem vem nos encontrar hoje depois do almoço. Aqui em Tunis. Exclamei boquiaberta. Aqui mesmo. Quero uma pista. Kevin, indaguei com os olhos arregalados. Em carne e osso.
Eu tinha que me beliscar. Finalmente a sorte voltar a ficar do meu lado. Sério? Eu ainda estava incrédula. Ele também não vai acreditar. Quer dizer então que esta é a famosa Nina? Perguntou o colega que tinha a fisionomia carrancuda. Kevin vai ficar muito feliz mesmo. Afinal, ele só fala em você, soltou com um ar malicioso. Aquele último comentário conseguiu me emudecer e levar minha face ao rubro. Isto se antes você não a matar de vergonha, Alec. Sebastião intercedera por mim. Eu lhe pago um lanche, mas você terá que nos aturar um pouco mais, ok? Com o maior prazer, respondi feliz. Ficamos mais umas 4 horas ali no cibercafé. Ao contrário do colega que parecia ter levantado com o pé esquerdo e a cada 10 minutos se arrastava até a porta de entrada para atender ligações em seu celular, Sebastião foi gentil. Acho que já podemos ir, soltou Sebastião, levantando-se. Alec, pague a conta que acerto com você depois. Kevin já deve estar nos esperando. Não vejo a hora de ver a cara dele quando chegarmos com a surpresinha, retrucou o colega, olhando-me de um jeito indecifrável. Não ligue para ele. Está num dia ruim, Sebastião me confessou em segredo. Sem problema, respondi, mas me enganei redondamente. Não seria um problema, mas milhares deles. Canal Livros em Áudio. Inscrevam-se, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, compartilhe. Capítulo 15. Nina, o que você está fazendo aqui? O semblante de Kevin era de pura felicidade. Ele me abraçou e instantaneamente senti um mal-estar passageiro. Ah, não. Depois lhe conto em detalhes, respondi, enchendo os pulmões de ar. Eu fiquei tão preocupado com você. O que houve com sua mãe lá no teatro? Por que você não retornou minhas ligações? O coitado não podia imaginar o drama mexicano que eu havia acabado de passar. Você não tem que dar um pulo no seu hotel? Indagou o tal de Alec impaciente. Depois vocês conversam a sós. Tem razão. E, olhando para mim, acrescentou, vai ser rápido. É só o tempo de pegar algumas coisas. Ok, assenti feliz. Caminhamos os 4 em silêncio até o local onde ele estava hospedado. Para minha surpresa, não era um hotel propriamente dito, mas parecia um prédio abandonado numa área bem afastada do centro comercial. Algo dentro de mim não gostou daquilo e tentou me avisar, mas não lhe dei ouvidos. Não tinha por que duvidar de Kevin e seus amigos, afinal, eu havia pedido para vir com eles, e não o contrário. Não é bem um hotel. Tratou de se explicar. Meus pais alugaram este apartamento de um amigo endividado. Além de ser bem mais em conta, era uma maneira de ajudá-lo, e sorriu olhando para os amigos. Tudo bem, eu espero aqui embaixo, retruquei um pouco agoniada com a situação. Aqui embaixo, sozinha? E me fez uma pergunta amarga, deixando transparecer sua decepção. Nina, você está desconfiando de nós? N não é isto. Gaguejei. Desculpa, é que tenho andado um pouco tensa. Ok, vamos subir. Ele abriu o portão enferrujado e fez um gesto para que eu entrasse na frente deles. À medida que eu subia aos empoeirados degraus, algo dentro de mim gritava mais e mais alto. Trêmula com a situação desconfortável que se desenhava ao meu redor, olhei para trás e vi que Kevin era o último a entrar. Ele trancou o portão e guardou as chaves no bolso do seu casaco. Logo atrás de mim subiu o tal de Alec, que mais parecia um lobo faminto, salivando diante de sua presa. É tudo imaginação minha. Só pode ser. Kevin é uma boa pessoa, logo, seus amigos também devem ser. Nossos passos produziam estranhos ecos pelo ambiente. Pareciam gritos de advertência, avisos sombrios de que algo muito ruim estava à espreita. Subimos em silêncio. Atordoada, todo o som que eu ouvi agora era o de minha respiração e de meu coração tamborilando dentro do peito. Novo calafrio e a visão ameaçando embaçar, minhas pernas ficando bambas. Ia acontecer de novo. Chegamos a uma espécie de ateliê, que pela quantidade de poeira e teias de aranha devia estar abandonado há muito tempo. Minha intuição não gostou do que viu. De impulso, inventei uma desculpa ridícula. Puxa, acho que perdi meu brinco. Deve ter caído lá embaixo. Vou descer só um minutinho para procurá-lo. E, antes que eu pudesse me mover, uma mão agressiva me interceptou. Aonde você pensa que vai, mocinha? Era o tal de Alec. Vou descer rapidamente
SHHH, grunhiu ele. Eu congelei, em choque. Solte-a, Alec, ordenou Kevin. Aproximando-se de nós, Kevin me resgatou das garras de Alec e me envolveu em um abraço tenso. Aturdida com a estranha situação, respondi de forma apática ao beijo que ele me tascou logo a seguir. Meu corpo tomado por uma fraqueza estranha. Kevin, o que está vendo? Eu. SHHH, sussurrou ele em meu ouvido enquanto me mobilizava. Não gaste suas energias. Hã? Você vai precisar delas, garota. Kevin soltou um suspiro estranho. Ouvi um estalo e minhas mãos estavam presas a uma barra de ferro. Só então percebi que tudo ali havia sido devidamente preparado. O local deserto, as algemas esperando por mim. Aprenda como se faz, Alec, concluiu ele cheio de superioridade. O que está acontecendo? Não pode ser. Kevin, você é bom. Me salvou da morte. Balbuciava aturdida sem compreender um mísero parágrafo daquele horroroso capítulo. Morte. Eu sou a morte. A sua morte. Ouviu bem? Aquelas palavras quase me fizeram desmaiar. Atônita. Não podia ser verdade. Ele também fazia parte daqueles bizarros acontecimentos. Você já deve saber que as mortes vêm lhe procurando há um bom tempo, não é mesmo? Que a sua adorável mãezinha conseguiu complicar um bocado as coisas para o nosso lado, criando estas ridículas lentes e colocando em você este colar enfeitiçado, né? Já deve saber também que Richard foi quem livrou sua cara das minhas garras por diversas vezes, não é verdade? Richard me livrou. Eu estava completamente tonta. As informações se processavam desencontradas e a 1000 km por hora. Ele percebeu meu estado de perplexidade. Ah, não sabia. Que pena. Foi por isto que fugiu dele então. Fui mais convincente do que ele, não é mesmo? Soltou um riso demoníaco enquanto tragava um cigarro. Toda aquela história sobre ele ser perigoso e tudo mais. Você caiu feito uma bobinha. Como era de se esperar para uma garota da sua idade. Basta jogar charme, sorrir, ser gentil e pronto. Mas tem alguma coisa errada nessa história. Por qual motivo Richard vem poupando sua vida? O que ele tem a ganhar? Eu sei que ele nunca jogou para perder. Richard sabe de alguma coisa que eu ainda não tomei conhecimento. E eu preciso descobrir. É só por isto que não acabo com você agora mesmo, confessou, apertando com força meu rosto entre seus dedos. Sem pensar, reagi cuspindo em sua face, mas ele não se alterou. Encarando-me com semblante diferente, ele se aproximou ainda mais de mim até que eu comecei a sentir uma ardência terrível em meu pescoço. Ai, berrei de dor, tentando me desvencilhar da ponta acesa do cigarro que ela pressionava sobre minha pele. Não, pare. Quanto mais eu gemia, mais ele parecia sentir prazer. Por favor. Humanos, suspirou, finalmente removendo o maldito cigarro de minha pele queimada e tornando-a dar uma tragada. Quando levantei o rosto, ainda perturbada com o que acabara de acontecer, pude jurar que as pupilas de Kevin estavam tão verticais quanto as minhas. Oh, não! Meu cérebro entrara em colapso, eu estava enlouquecendo também. E ele saiu, seguido pela sombra dos seus comparsas. Tal como Richard havia me orientado. Abri o maior berreiro. Gritei tanto seu nome, que minhas cordas vocais ficaram ardendo. A ferida no pescoço ardia sem parar. Meus pulsos sangravam. Minha cabeça latejava de dor. Sentia-me muito mal, mas, naquele momento, eu estava mais chocada com as afirmações de Kevin do que com seus atos. Nem suas ameaças me impressionaram tanto quanto o que dissera sobre Richard. Seria Richard capaz de ir contra a sua própria seita por minha causa? Era isso que Ben queria dizer quando comentou que ele andava estranho. No entanto, Richard permitiria minha morte em uma data específica. Tudo era tão sem sentido. Nada batia com nada. Jogada à minha própria sorte, concluí que seria impossível encontrar a lógica dessas evidências. Uma única coisa parecia certa: se era para morrer, que fosse nos braços de Richard. Apesar de violento, assustador e por vezes insuportável, algo me dizia que ele não me deixaria sofrer, que me pouparia de um fim triste. Aquela súbita certeza deixou aflorar um sentimento que eu vinha sufocando há um bom tempo,
mas que sempre soube que existia. Um sentimento forte que preencheu meu peito de forma tão entorpecente que a sensação que eu tinha era de que nada mais tinha importância longe dele e que tudo seria perfeito se ele estivesse por perto. Já devia ser de madrugada. Ouvi Kevin e seus escudeiros retornando ao covil. Ora, ainda acordada? Perguntou Kevin, em tom de deboche. Ela está aproveitando os últimos minutinhos, gargalhava o amigo de aparência vampiresca. Ele ainda salivava. Sebastian, bem mais franzino que os dois e que até então permanecera calado, chamou Kevin em um canto reservado. Acho que não queria que eu ouvisse a conversa, o que foi prontamente dispensado por Kevin. O que é? Kevin permanecia irritado. Não acha melhor acabarmos logo com isto e mostrarmos o serviço completo para Leônidas? Sussurrou Sebastian. Do que você tem medo? Tem algo errado com esta garota, que... Não vejo nada de errado. É só uma garota que deu a sorte de ter uma mãe bem esperta. Se bem que, nem tão esperta assim. Não tão esperta quando encontrou um resgatador astuto, como eu, pela frente. Foi você? Berrei com súbito ódio mortal. Você matou minha mãe. Com um prazer inenarrável, posso acrescentar. Talvez só não seja maior que o prazer que terei em acabar com você. Completou com ar de triunfo, gritando à distância. Estava tudo muito claro agora. O semblante de desespero de Stella ao ver Kevin conversando comigo no teatro e depois nos cercando na saída. Ela sabia de alguma coisa. Se não sabia, ao menos pressentia. Ele a matou. Mas, como? Se ele não se aproximou dela? Não. Pude me conter e bolei uma pergunta que mexesse com seus brios. Pensando bem, continuei em voz alta traço. Acho improvável que tenha sido você quem matou a minha mãe. Você está se aproveitando do imprevisto para ganhar a fama, e dei um risinho de escárnio. Seus traços faciais deformaram-se no mesmo instante, e, tremendo, precipitou-se sobre mim.